acabava acontecendo. Então, quando passou pro meu nome, aí é diferente a situação, né? Tá no meu nome. Quando meu filho caçula nasceu, eu vi uma grande oportunidade de querer comprar um outro pedaço de terra, né? Eu falava assim com ele, poxa, a gente tem que tentar conseguir sair disso, comprar um cantinho pra gente juntar com o que a gente tem e deixar para os nossos filhos, né? Porque se um dia eles não tiver para onde ir, eles têm ali o cantinho, né? Então a gente recebeu uma oferta para ir para uma fazenda naquela época, foi um pouco antes da pandemia. E naquela época a gente tinha um amigo que trabalhava para uma empresa para onde a gente mandava leite e ele acompanhava a gente da parte administrativa, parte de reprodução, parte de alimentação, qualidade de leite, tudo. Então ele sabia todos os nossos gastos, ele sabia o que sobrava, o que não sobrava, ele sabia tudo. Nós tínhamos regulado as vacas porque acontecia, uma das coisas que acontecia com a gente, que a gente se endividava, que eu batia muito na tecla, olha, a gente tem terreno pequeno, as vacas a gente não pode colocar boi, tem que protocolar. Ele falava que não, que era muito gasto, que não sei o que, e assim, e as vacas tinham que ser vacinadas contra a leptospirose, porque curral a gente sabe que aparece rato. Isso aparece por causa da comida, né? E o veterinário, ele ia lá, ele falava, olha, vocês não vacinarem, essas vacas não vão empregar nunca, não vai não sei o que. E foram anos assim. Quando esse rapaz veio fazer esse trabalho com a gente, ele, graças a Deus, conseguiu mostrar para ele que ali a solução era fazer isso, era vacinar e protocolar. Aí ele começou a fazer isso. Quando começou a fazer isso, ele viu o quanto ele corrigiu muitas coisas. Então, quando apareceu essa oportunidade, a gente pensou, caramba, eu mesmo fui uma. Ele nem queria ir na época, eu falei, poxa, mas a gente pode crescer, a gente pode ter mais criação, a gente pode comprar esse pedaço aqui, né? Pode deixar para as crianças, né? A gente pensando assim. Aí no fim a gente foi. O primeiro mês, segundo mês e o terceiro mês. O primeiro mês sobrou R$150 e antes de ir para lá, a gente já tinha melhorado a nossa vida, a gente estava melhorzinho, as coisas já estavam na linha certinha, então a gente sabia que data a vaca ia parir, a gente sabia tudo, então tudo era calculado. Aí fomos para uma fazenda muito maior, lá as vacas tinham muito problema de casco, problema de mamite, fora outra doença, que infelizmente passava de vaca para vaca. Aí nós fizemos vários exames, chamava veterinário para sempre acompanhar. E quando 2 meses depois que a gente estava lá, né, no primeiro mês sobrou 150, no segundo 250 e no terceiro, se não me engano, acho que foi 350 que sobrou. E no segundo mês a gente recebeu uma proposta assim, olha, a gente está querendo, por que a gente não troca, né, lá em troca das vacas? Cada um tem que ter o seu, assim, né? A gente, né, como as pessoas conversaram com a gente. E a gente falou que a gente não queria fazer troca nenhuma, porque a gente, quando combinou, que se não desse certo, a gente voltaria e pronto. Quando a gente viu que lá não ia ser realmente bom pra gente, que a gente foi achando que seria bom e não foi, a gente quis voltar pra lá, onde a gente tava. Só que quando a gente descobriu, a nossa casa já tinha sido alugada sem a gente saber, né? Então já começou por aí, quando combina uma coisa, tem que ser cumprida, e não foi. Então, as pessoas às vezes estão tão preocupadas em nome, em ter honra, mas a honra da gente, o nome da gente não tá na dívida que a gente tem, não tá no quanto dinheiro que tem. A honra da gente está no caráter, na dignidade, na honestidade. Então, quando a gente chegou e falou, se ficarmos ali, não tem jeito, a gente vai falir. Mas as pessoas se preocupou tanto com o nome, né? Porque tinham feito contrato com a casa e não podia desfazer. Bom, se fosse a gente, se fosse alguma pessoa... Só sei que se fosse a gente, seria totalmente diferente. A gente nunca ia fazer com outra pessoa que a gente não gostaria que fizesse com a gente. Só que depois, quando passar o tempo,
né, as coisas iam aparecendo, a gente acaba descobrindo e sabendo das coisas. Nós ficamos sabendo que se fosse vendido em loteamento onde nós morávamos, se conseguisse fazer, iam ganhar para mais de R$1 milhão. Então por isso que a gente não conseguiu voltar. Porque era mais vantajoso deixar onde a gente estava, porque quem que vai querer perder R$1 milhão, né? Se pudesse vender. Pois é. Aí eu penso e pergunto, como é que acha que eu e meu esposo sentimos, hein? Em que o dinheiro foi na frente, sendo que a gente, sabendo que poderia falir, né? Porque meu esposo avisou, se eu ficar aqui eu vou falir. E eu falei pra ele, não faça acordo com ninguém, vamos lá, a gente conversa, a gente se vira, a gente vai dar um jeito. Só que ele foi e fez um acordo no intuito de que, sozinho, sem minha opinião, porque a minha opinião não era válida, eu não podia dar opinião em nada, porque se eu desse opinião, as pessoas falavam assim que ele era um banana. Aí você pensa, você casa, você tem um marido, você não tem direito de dar opinião? Você não pode querer dar nada? Você não... Quem é você então? Na verdade, sabe como é que eu me vi? Hoje eu me vejo, né? O que eu seria naquela época. Eu tinha que ser apenas a empregada para ele, enquanto ele tinha que meter o chifre em mim, que ele seria o melhor homem do mundo. É assim que eu tinha que ser tratada. Mas ele não fez isso. Mesmo separados, em que um dia eu tentei conhecer alguém e conversava com as pessoas, ele não quis fazer, mas ele poderia ter feito e eu não poderia cobrar nada, e vice-versa. Então, quando a gente viu que a gente ia falir, sabe o que ele fez? Pra poder honrar, né? Porque eu falei pra ele assim, olha, você aceitou o acordo? Beleza, sabe o que vai acontecer? Foi o que eu falei pra ele. Vai chegar um tempo que vão botar a culpa no meu nariz de novo. E foi o que aconteceu. Ele falou assim, não, se jogar a culpa em você, eu vou provar que não. As vacas andavam 1,5 km pro curral e 1,5 km para voltar. Se alguém aí muito experiente puder me dizer que se vaca dá leite andando muito assim, ó. E tudo que a gente queria fazer um plantar capim, a gente queria, que era o capiaçu na época, né? Já que ele fez um acordo de ficar 1 ano, né? Agora nós vamos ter que trabalhar. E naquela época, quando sobrou esse tanto de dinheiro nos primeiros meses, ninguém chegou assim, vocês estão precisando de alguma coisa? Eu com filho recém-nascido. Não. Mas foi assim, foi legal por um lado, mas ficamos chateados, né, em algumas coisas, porque a gente vê qual é o valor que a gente tem às vezes para as pessoas. É triste você ver que muitas pessoas, eu falo isso no modo geral, o dinheiro é mais importante. E vou falar, as pessoas elas vão fazer as coisas, elas não vão assumir que elas fizeram, porque já é da natureza de cada um, né? Então, ele vendeu as criações de inseminação dele de invernada, bezerra, ele saiu vendendo tudinho. Até as vacas que já não estavam emprenhando, né? Porque quando a gente, né, veterinário na época foi lá e falou, ó, aqui tá cheio aqui tem muito rato, tem que vacinar. Aí a gente foi, né, conversar com outras pessoas, né, que, pô, vamos vacinar isso. A gente ouvia assim, não, isso é culpa do boi, o boi que tá ruim, vamos... Aí foram, compraram um outro boi, colocaram um outro boi lá, o boi não emprenhou. Eu falei assim, o veterinário falou, olha, o prejuízo de vocês já tá vindo. O que vai fazer? Eu falei assim pra ele, olha, faz favor, pega você mesmo e vacina isso. Já estamos no prejuízo mesmo, a conta vai chegar e a gente vai ter que se virar. Então ele vendeu tudo que ele tinha. E o que morreu de criação lá não foi brincadeira. O que ele teve que vender, vaca que poderia emprenhar mais pra frente, mas simplesmente para poder honrar com o aluguel, só eu sei porque eu vi. E foi muito triste. E vou falar, a gente foi com bastante criação e quando a gente voltou, a gente teve que implorar ainda, pedir algumas para poder, pra gente ter com que forma sobreviver ainda. E isso foi muito dolorido, nossa, isso pra gente foi muito triste. Hoje, a gente já, quando nem fala muito nisso, né, a gente
são coisas superadas e passadas. Graças a Deus. Já não falo com aquela dor, com aquela tristeza, com aquele sentimento. A gente tem a obrigação de respeitar as pessoas. Respeito é respeito. Meu pai falava, quer respeito? Então dá respeito, você é respeitável. E às vezes você dá respeito e você não é respeitado. Só que quando você não se impõe, como eu fiz, eu permiti não me impor, eu me causei todas essas coisas. E foi o que aconteceu um tempo depois. Quando foi chegando o mês de maio, em julho ia fazer um ano, eu tava lá. Sabe quanto que era o valor do lugar naquela fazenda onde nós estávamos? Uma faixa de 12, 13 mil. E era baseado em cima do valor total. E tem mais, nós pagávamos qualidade de leite. Uma coisa que é mérito, a gente tinha que pagar o preço. Porque foi uma coisa que foi feito um acordo sem conversar com a gente. E fomos indo. Aí quando foi no mês de maio, que já não tínhamos muito mais o que vender, ele, né, chegou e falou que nós íamos pra lá e aonde começou as fofocas. Claro que vocês não dão certo ali, a sua mulher que administra, é ela que mexe com tudo. O que tem no nome dela? Ele é só o farelo. Não tem um cabimento um negócio desse. Não tem que ter nada no nome dela. Por que não? Eu sou o quê? Eu sou uma mulherzinha qualquer? Na hora de cortar capim, de ajudar no curral, de tirar o leite, como eu fiz muitas e muitas vezes, eu não sou qualquer uma. E nunca vou ser. E o fato de eu estar separada dele e querendo conhecer alguém também não me faz uma mulherzinha. Então, isso tudo que aconteceu, quando ele chegou em casa, que ele me contou isso, eu falei assim, tá vendo? Eu falei que eu ia ser acusada de novo, mais uma vez, dessas coisas. Eu fiquei emocionalmente, psicologicamente tão irritada, tão furiosa, porque a pior coisa é você ser acusado do que você não faz. Sabe o que eu fiz? Eu fiquei sem saúde, a minha saúde mental abalou tanto que eu soquei uma janela de vidro. Eu tenho pontos, eu tenho uma cicatriz aqui que vai ficar em mim pelo resto da minha vida. Porque a minha vontade era de brigar e fazer um escarcéu e falar, olha, vai provar. Só que aí o que eu fiz? Falei, ó, dessa vez você pode ter certeza que eu vou sair de casa. Você pode ter, ainda falei pra ele assim, eu só vou dizer uma coisa. Nós vamos voltar, eu vou te ajudar a te erguer e depois que você se erguer, eu tô saindo fora e não quero R$1 seu pra nada, a não ser a pensão dos meus filhos. É só o que eu quero. E ainda falaram pra ele assim, olha, se eu fosse você, não paga muita pensão não, hein? Você não paga, deixa de ser bobo. E ele falou assim, eu vou fazer pelos meus filhos o que eu puder, porque ela não é uma mulher qualquer, ela é a mãe dos meus filhos e eu tenho uma história com ela. Esta foi a resposta dele. E eu lembro que quando eu tava lá, uma pessoa chegou um dia lá assim do nada e falou assim, olha,